E aí, tudo bem com você? Vamos fazer um comentário hoje sobre câncer, um tema tão polêmico e devastador. Inclusive, tivemos a notícia triste da morte do ator que interpretava Pantera Negra, no qual vamos fazer um comentário sobre o câncer de cólon. E afinal de contas, o que seria um câncer? Para entendermos realmente esta doença devastadora chamada de câncer, é necessário entendermos toda a parte de citologia, todo o seu arcabouço. Então, para isso, é necessário entendermos um tipo de divisão celular chamado de mitose. Qual é a ideia dessa divisão celular? Na divisão celular por mitose, na espécie humana, observamos um tipo de divisão celular em que iniciamos com uma célula diploide. Esta célula diploide se divide, passam por várias fases como prófase, metáfase, anáfase e telófase, formando duas células filhas. Lembrando aí que estas duas células filhas apresentam a mesma bagagem genética. Isso representa uma multiplicação celular, mais especificamente divisão celular, denominada de mitose. Mas para isso é necessário que esta célula passe por uma intérfase ou interfase. E afinal de contas, professor, o que seria essa interfase? Interfase são sequências, são fenômenos que acontecem na célula antes dela entrar numa divisão celular. E aí observamos três fases importantíssimas nessas preparações: a fase G1, fase S e fase G2. E afinal de contas, o que é que acontece na fase G1? A fase G1, a célula ela é ativada, observa-se uma baixa síntese de proteínas, um aumento do volume celular. Após essa fase, chegamos à fase S. O próprio nome já diz, é a fase de síntese. E é nesta fase onde observamos uma elevada taxa metabólica, onde observamos aí, no caso, uma duplicação do material genético, duplicação dos centríolos e uma elevada síntese de proteínas. Ou seja, temos aí a duplicação do material genético. Saindo da fase S, chegamos na fase G2. Na fase G2, diminui consideravelmente a síntese de proteínas, finaliza a duplicação dos centríolos e a duplicação do material genético. Lembrando aí que entre a fase G1 e a fase S, e entre a fase S e a fase G2, existem genes que regulam a passagem destas fases nessa interfase. Quando a célula chega na fase G2, ela está pronta para entrar na divisão celular e existe um complexo de proteínas chamados de MPF, que é o fator promotor da mitose, onde eu tenho a participação de duas proteínas reguladoras, as quinases e as CDKs. Ativando essa fase G2, aí entra a fase de divisão celular, no qual estamos discutindo a tal da mitose. Afinal de contas, professor, e o que seria realmente o câncer? O câncer seria nada mais, nada menos do que o descontrole neste ciclo celular. Esse descontrole pode ser provocado por vários fatores, tanto fatores externos quanto fatores internos. Os principais fatores externos seriam as radiações, assim como também observamos vírus, que são chamados de vírus carcinogênicos, que é aqueles vírus que alteram o ciclo celular, como temos como exemplo aí o HPV, que é o vírus do papiloma humano, provocando câncer no colo do útero, câncer no pênis. Temos também o vírus da hepatite C, que provoca alterações nos hepatócitos, consequentemente ocasionando um câncer no fígado. Além dos fatores externos, como as radiações, também eu falei para vocês a questão também das radiações ultravioleta, né? As radiações raio-x, gamas, radiações penetrantes, também observamos os fatores internos.
estes fatores internos seriam basicamente alterações fisiológicas dos próprios genes reguladores, ou seja, a ausência de genes supressores que controlam estas células. Então daí vocês precisam ter em mente que existe uma proteína chamada de P53. Exatamente. Esta P53 é uma proteína que atua no ciclo celular, regulando o ciclo celular, mais especificamente a apoptose. Eita, professor, o que seria esta apoptose? Seria a morte programada da célula. Ou seja, as células que são produzidas em excesso, demasiadamente em excesso, elas devem ser controladas através dessa apoptose, que por sua vez se utiliza essa proteína chamada de P53, produzida por um gene supressor. Então, pessoas que apresentam câncer, células cancerígenas, apresentam problemas na funcionalidade dessa P53. E daí, quando eu tenho a formação desse maciço de células, eu tenho a formação de um tumor. E este tumor, ele pode ser classificado como maligno ou benigno. O tumor benigno é aquele tumor superficial, é aquela aglomeração de células superficiais que não causam tantos transtornos fisiológicos. Já o tumor maligno é aquele tumor em que ocorre o que chamamos de angiogênese, a formação de vasos sanguíneos nessa massa celular, onde as células cancerígenas elas podem se desprender deste tumor e cair na corrente sanguínea, ocasionando o que chamamos de metástase. Então percebam aí que o verdadeiro tumor cancerígeno é o tumor maligno, onde ele basicamente prolifera através da famosíssima metástase. Falando em relação ainda ao câncer, podemos observar que o câncer pode ocorrer em qualquer parte do nosso corpo. E aí não esqueçam a questão da predisposição, mas os estudos mostram que a maior parte do câncer, ou dos tipos de cânceres aí, são por fatores externos, relacionados ao estresse, relacionados aos maus hábitos alimentares, o consumo, o uso de drogas, né? Também observamos a questão da falta de atividade física, o sedentarismo e alguns outros comportamentos do nosso dia a dia, tais como a alimentação. E aí também o câncer pode apresentar fatores como que diz respeito à predisposição genética. Então, professor, quando falamos de câncer, falamos também da prevalência desses tipos de cânceres, né? Atualmente, observamos que o câncer mais comum é o câncer de pulmão, aliado ao câncer no colo do útero, câncer de mama, câncer no cólon, no intestino, no qual o ator, né, o personagem que fazia Pantera Negra foi acometido, e o câncer na garganta, o câncer na região orofaríngea. E também observamos o câncer na medula óssea, no qual chamamos de leucemia. Então estas anormalidades provocadas por estes órgãos provocam o que chamamos de câncer. Mas afinal de contas, professor, quais seriam as formas de prevenções desses tumores? Em relação aos fatores genéticos, existem exames que detectam precocemente a formação desses tumores. Então, uma das formas seria a prevenção. E uma outra forma seria em relação aos hábitos do nosso dia a dia, uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas, evitar a exposição a radiações. Lembrando também que existem determinados medicamentos que podem provocar também alterações no ciclo celular, que são medicamentos carcinogênicos, ok?
Em relação ao tratamento, existe convencionalmente a retirada deste tumor através de um processo cirúrgico, assim como também se utiliza a radioterapia e quimioterapia. Esses processos são processos danosos, causam problemas fisiológicos em células sadias e, consequentemente, alguns efeitos colaterais indesejáveis, como queda do cabelo, náusea, vômito, falta de apetite e outras situações, como por exemplo um emagrecimento acentuado. Se bem que hoje em dia já existe a tecnologia no que diz respeito à engenharia genética, quando passamos a utilizar a terapia gênica. A terapia gênica seria a manipulação de genes, onde passamos a retirar esses genes defeituosos e colocamos um gene normal. E também não esqueça a questão da nanotecnologia, a construção de nanorobôs, de pequenos robôs que agem diretamente nessas células tumorais, ocasionando a sua destruição, sem, no entanto, precisar de um processo cirúrgico, ou seja, o tumor, hoje em dia, ele pode ser destruído em poucos minutos. E aí, galera, não esqueça de dar o like, curtir o vídeo e se inscrever no canal. E até a próxima oportunidade.